aí estamos aqui com Naná Guazeri. Ela vai nos contar um pouquinho sobre ela, sobre o seu perfil, sobre a sua estrada e sobre o voluntariado. Naná, é um grande prazer tê-la aqui. Nós tentamos várias vezes, não foi? Até que enfim chegou o dia. Conseguimos. Eu quero que você explique para o nosso público, para o telespectador, quem é você. Camila, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Esse encontro, esse bate-papo, essa oportunidade de falar de mim e eu acredito de falar do voluntariado, dessa situação que a gente deixar às vezes um pouco o nosso dia, o nosso horário e se doar para uma causa. Então eu agradeço você, parabenizo o seu trabalho, né? A quantidade de pessoas que te acompanham, as suas ações. Então, super parabéns. Eu quero agradecer a Eduvale, Camila, porque nós temos a Eduvale como uma empresa amiga da colônia. Ela promove algumas ações há algum tempo, então campanha de brinquedos, os alunos arrecadam alimentos. Nós temos a colônia, né, é uma obra social para meninos, né? Hoje temos uma novidade depois para contar e nós temos até 2 meninos que passaram pela colônia que estudam na Eduvale. Um com bolsa total e outro com bolsa parcial. Então são meninos que com certeza através dessa condição de fazer uma faculdade vão ter um novo horizonte para a vida. Então muito obrigado, Eduvale, e uma delícia estar aqui com você. Ah, que bacana, ó, Eduvale fazendo história aí na vida de algumas pessoas, não é assim? Eu que agradeço. Nós tentamos, agora vamos falar um pouquinho. Naná, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você para o telespectador. Tá. Como é que você começou nessa seara? Como é que é isso tudo aí? Tá. Camila, eu moro em Avaré há 45 anos, né? Nasci em São Paulo, adoro Avaré, adoro morar no interior, essa qualidade de vida, essa afetividade, amizade. E aqui em Avaré eu me formei fonoaudióloga e comecei trabalhando na minha área. Trabalhei como fonoaudióloga por 20 anos, né? Paralelo a isso, eu já comecei a ter a oportunidade de ser voluntária na colônia, né? Mas com o trabalho, com o dia a dia, me realizando na minha profissão, eu trabalhava e doava um pouquinho do meu tempo para a colônia, né? Foram 20 anos na fonoaudiologia, sempre atendia crianças, adolescentes, adultos, idosos, mas a minha paixão é muito criança, o desenvolvimento infantil, acompanhar essa criança, como ela se desenvolve. Então, na fonoaudiologia, realmente foi uma profissão que me preencheu demais e me trouxe, assim, muita condição de já me relacionar com o próximo, porque alguns casos, na minha clínica, eu entendi assim, ser fonoaudióloga já não era ficar dentro de uma sala atendendo uma criança com uma dificuldade de linguagem, era algo mais, né? Era conviver com a família, com as suas dificuldades. Eu tenho 2 casos dessa situação que eu carrego assim no meu coração pela vida. Eu tenho a Rita, uma criança que eu atendi 15 anos, com síndrome de Down. Eu acompanhei o desenvolvimento dela e eu pude entender que a gente é muito mais do que só fonoaudióloga, né? Eu acompanhei várias demandas dessa família e superações. Então é o desenvolvimento infantil, é a fonoaudiologia, mas é muito mais do que isso. Vai além. Vai além, Camila. A Rita é uma menina que eu acompanhei casando. E eu filmei o casamento dela. Ela é Down e ela casou, Isso. Naná. E eu, como fonoaudióloga amiga, fui para o casamento filmar. Então, assim, são vivências que enriquecem. Tem uma outra paciente que eu gosto de falar, porque isso eu acho que mexe, assim, o que a gente é além de profissional, né? Que é a Duda. A Duda é uma criança que tem uma síndrome, né? Ela é portadora de síndrome de Rett, e eu atendi ela também por 15 anos. Então, são vínculos, é uma afetividade trocada. Síndrome de Rett, Camila, quando eu comecei a atender ela, eu pensei, gente, mas como assim, né? Uma criança com tamanha limitação. Explica então para todos nós, porque é uma forma de nos elucidar, porque eu não sei, o público também não, o que é a síndrome de Rett? A Duda, que é uma criança portadora de síndrome de Rett, ela nasceu normal, desenvolvimento normal. Com 8 meses ela perdeu algumas capacidades. Então, se ela estava começando a engatinhar, ela parou. O desenvolvimento motor dela foi tendo seus prejuízos. Quando eu conheci ela, já tinha uns 3, 4 aninhos, ela não andava, não falava e ela se comunica com um olhar. Então, por 15 anos eu atendi a Duda, a mãe dela, Néia, uma guerreira, uma mulher assim que eu me espelho, que com algumas dificuldades ela não deixava a situação. E a Duda eu acompanhei por 15 anos conversando através do olhar.
algumas técnicas, algumas questões dentro do consultório, mas assim, algo muito mais profundo. Depois a Duda passou a ter um problema de escoliose e isso foi trazendo algumas necessidades dela passar por uma cirurgia. E aí que eu queria contar, eu como fonoaudióloga me via muito amiga daquela família, a ponto de quando a Duda foi operada, ficou na UTI, deu tudo certo a cirurgia, mas eu estava ali do lado de fora da UTI com a Neia, podendo viver também aquele momento. Então a fonoaudiologia, eu acho que ela sim, me preencheu muito como ser humano já, mas paralelo a isso eu estava já conhecendo a colônia, voluntariando. E é sobre isso que eu acho que eu gostaria de falar aqui. Ou seja, eu penso, né, de mim para mim mesmo, é um chamamento, é uma coisa maior. Você, é como a Naná falou, você não fica só num consultório dando aquele alento médico. Tem muito mais, é um chamamento maior, porque você pode ajudar de outras formas, como você fez com a Duda. Sim. E como você fez com a Rita. Com a Rita, a primeira. Sim. Mas agora eu tô curiosa, vocês também, gente. A Duda, ela só conversa com os olhos? Sim. Sim. E ela tá bem? Ela tá bem, ela tá muito bem. Hoje em dia a gente se encontra menos, né? Porque eu parei de clinicar, mas ela tá bem, ela tá com terapias, ela é muito feliz, uma menina que tem uma família maravilhosa. Mas isso abre ensejo, abre o gancho para que nós chamemos a Naná novamente para falar. Eu sei que ela está fora do consultório agora dessa atividade, mas obviamente ela tem um know-how imenso para falar sobre isso. Como é que são as técnicas de repente você fazer um tratamento só com o olhar, não é assim? Sim. Então deixa pra frente, gente. Vamos adiante aqui no programa de hoje. E aí, Naná, conte-nos mais. Sobre voluntariado, Camila, hoje nós estamos num dia especial, né? Hoje é o Dia Mundial do Voluntariado. É, por isso nós escolhemos essa data, tá, essa gente? data. E o voluntariado no Brasil é significativo. Nós temos pesquisas que mostram que 11% dos brasileiros voluntariam. Naná, gente, eu precisei, né, dar uma pesquisada nessa seara da Naná aí, que é muito linda, para fazer umas perguntas para ela. E eu estava vendo que 3 em 10 brasileiros realizam, é isso? Tá. Os números eu acho que mostram cada vez isso crescendo, porque o adolescente hoje ele já busca, às vezes, estudar e já voluntariar. Hoje as pessoas já tentam entender que existem muitas causas precisando de que cheguem às pessoas, né? E eu acho que isso realmente vai sempre crescer. Mas não está raso nos adolescentes? Parece que ou a escola ou a família ou ambas juntas têm que incutir e bater mais pesado, porque eles estão mais imersos nas redes sociais e eles dizem ter falta de tempo. Nos questionários que foram feitos, por que você não faz uma ação solidária em uma causa social, um voluntariado? Eles dizem, porque eu não tenho tempo. Mas cada vez mais eles estão nas redes sociais. Então o tempo existe, não é, Naná? Então, o tempo existe. Tanto para o adolescente, para nós, para o idoso, para todo mundo. Para todo mundo. Né? Uhum. A gente faz o nosso tempo. É a gente que organiza, que planeja. Eu acredito, Camila, que criança e adolescente, eles precisam ter em que se espelhar. Eles precisam ver, aprender como que é que faz isso. Com a família. Então eu acredito que se a família, independente da religião, eu sou espírita, mas independente da religião, se a família ela já vai numa situação de voluntariado e leva essa criança junto, você concorda que o adolescente já cresce entendendo que isso faz bem? Meu pai vai, minha mãe vai, então isso eu vou fazer. Então eu acredito, como tantas outras coisas que a gente, como educador, né, como pai, como mãe, talvez a gente tenha que dar o exemplo, né? Inicialmente ele até vai com aquilo assim, eu vou ter que fazer para mostrar para meu pai e para minha mãe que eu faço. Porém, quando você sente a situação, quando você auxilia uma causa, você se sente tão melhor de alma, de espírito, que isso vicia, não é assim? Não é uma causa viciante. É o que aconteceu com você dentro de um consultório. Por isso que você foi galgando outros patamares de ajudar o próximo. E eu vou te falar uma coisa sobre isso, Camila. Quando eu fui convidada, né, há 25 anos atrás praticamente, para conhecer a Colônia Espírita Fraternidade, era só um terreno. Ali se tinha um plano, um sonho de ter uma obra social. Quando eu fui convidada, vamos lá conhecer, Naná, nós vamos fazer isso, aquilo, eu vou confidenciar para você. Que a primeira coisa que eu pensei é assim, eu já trabalho, eu tenho minha casa, estou recém-casada, eu ainda não tinha filhos ainda. Mas eu tô com a minha vidinha, né? E eu tenho tempos livres, tenho alguns, mas eu pensava, meu tempo livre é para eu descansar, é para eu fazer algumas outras coisas. E aí,
o primeiro pensamento é assim, conhecer a colônia eu acho que eu até vou, mas, nossa, pegar o meu tempo livre e doar para lá, isso, a princípio eu pensei, será que eu faço? E aí eu acho que é interessante, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer, eu na adolescência, eu já busquei a doutrina espírita, talvez buscando algumas respostas para a nossa vida espiritual aqui na Terra. E aí eu sou a única espírita da minha família, mas eu acredito que conheço. Ah, é? Eu sou. A família é núcleo, você, o Marquinhos, as crianças ou a família mãe? Família, irmãos? mãe, irmãos. Ah, tá. Inclusive, a nível religioso, a referência que eu tenho é uma tia freira, que ela é católica, e eu já entendendo que algumas coisas da doutrina espírita caíam melhor para mim, nós conversávamos de Deus, nós conversávamos da nossa fé, sem dar nomes, mas com a mesma sensação que estava tudo certo. Então essa tia freira católica é quem me ensinou muitas coisas, eram músicas, falar de Deus era pensar nessa minha tia, né? Mas na adolescência eu fui conhecer a doutrina espírita e fui encontrando muitas respostas. Aí saí de Avaré, fiz minha faculdade e voltei. E quando eu voltei, comecei a trabalhar como eu te contei, e aí fui convidada para conhecer a colônia. E aí eu acho que faz todo sentido a questão. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que esclarece muito. É uma doutrina que mostra para a gente a nossa responsabilidade aqui, que nós estamos aqui em evolução. Nós temos que nos comprometer com a nossa vida e nós temos que nos comprometer com todos, né, com todo mundo. E aí, quando eu fui conhecer a colônia, eu entrei, conheci, entendi que a colônia era um sonho, né, de algumas pessoas já, e eu comecei, talvez, a sonhar esse sonho. Engajada. Começaram-se a ter muitos eventos, porque a colônia a gente não tinha nada. Nada. Nós não tínhamos um prédio, nós não tínhamos uma cozinha, nós não tínhamos nada para fazer um evento e arrecadar dinheiro. Mas nós tínhamos já a comunidade nos apoiando, maçonarias que emprestavam cozinhas. Nós tínhamos grupos de pessoas que falavam, podem fazer aqui o que vocês querem fazer. E assim eu comecei a participar dos eventos. Aquilo vai fazendo um sentido enorme para a gente, né? E a colônia foi começando a existir. Construímos o primeiro prédio e aí depois eu quero até que vocês nos visitem para conhecer como está a colônia agora. Então, agora eu quero muito. Nós já fizemos um programa com a Liginha, do Amor de Quatro Patas, né? E não adianta só a conversa. Eu acho que o bacana é nós irmos, né? O apresentador, a produção toda, e que vocês nos acompanhem de casa, né? Para você sentir a sua responsabilidade. Não é uma arma na cabeça. Não, é só sentir a responsabilidade. Nós não somos ninguém sozinhos, nós somos alguém com o todo, com o coletivo, não é assim, Naná? É sobre o coletivo que eu acho que o voluntariado acaba falando, porque voluntariar é a gente sair do nosso mundo, do nosso aconchego, né? Ali, da nossa vida e ir de encontro a uma causa. E eu acho que se a gente for pensar a nível mundial, mas vamos pensar a nível aqui nosso, do Brasil, nós temos no meio ambiente causas, nos animais, como vocês mesmos, né, já retrataram, nós temos causas, idosos, hospitais. Eu visitei um hospital em Campinas, Camila, que tem uma equipe de voluntariado tão grande que essa equipe tem até presidente, vice-presidente, porque o hospital ele não acontece sem esse trabalho voluntário. Então, o que eu acredito, tem tantas causas para a gente identificar qual que eu gosto e vamos conhecer essa causa. Essa causa precisa da gente. Não porque a gente vai levar o que a gente sabe fazer, porque isso até é uma coisa interessante na colônia. Quando eu comecei a voluntariar na colônia, eu não fui lá ser fonoaudióloga. Eu até poderia, mas eu não fui. Eu fui lá desde trabalhar. Aprender a fazer uma pamonha, porque a gente ia fazer festival do milho. Lavar panela, porque depois de tudo feito, temos uma cozinha para arrumar. Então, você vai doar o seu tempo, você vai doar a sua energia. Seja para o que for. E quando a gente fala que a gente vai doar, Camila, aí eu acho que tem uma pegadinha. Porque você que recebe, não é assim? É a gente que recebe. Exato. É a gente que recebe. E isso é unânime.
É por isso que é viciante que as Sim, pessoas falam. sim. Você volta para sua casa em dobro, você volta duplo, talvez triplo, você volta mais do que você era, do que você foi, Sim. não é? Essa é a sensação da colônia. Olha, a colônia hoje tem mais de 200 voluntários constantes. A colônia hoje tem, Camila, vários setores em que esses voluntariados atuam. Então nós temos artesanato, nós temos cozinha de voluntário, que a gente chama, que são equipes que fazem bolachinha, equipes que fazem salgado. Nós temos voluntariados em várias áreas. E o que a gente percebe dessa fala? Que é a gente que ganha. Nós ganhamos amigos, nós ganhamos risadas, vontade de ser mais feliz. A gente acaba tendo um retorno de que o pouco que a gente acha que a gente faz muita diferença. Então isso é fantástico, né? O que vai falar, gente, é o seguinte, eu quero, daqui a pouco, espere mais um pouquinho que na volta comigo nós falaremos um pouco mais sobre, eu digo que a delícia de você ser um voluntário sim, e como nós falaremos também o quão precário está em alguns setores, não é, Naná? Daqui a pouco, nós já voltamos.